1h e 56 minutos no Acre. Vamos voltar à entrevista com o deputado estadual Edivaldo Magalhães, que expôs, né, esse problema do que nós estamos chamando de máfia dos consignados. Você havia falado que a pressão em torno desse assunto é grande. Eu queria saber em que nível isso se dá. Se dá num primeiro nível, a pressão é sobre as financeiras e os correspondentes bancários. Né? A raia miúda desse problema, né? Por quê? Porque a secretaria e a plataforma, eu vou botar os dois entes, eles têm o poder de aceitar alguém se credenciar para operar os empréstimos consignados, porque é uma disputa de mercado. Certo. Né? Isso poderia estar fechado em 2 ou 3 bancos oficiais, mas é aberto. O Brasil todo, inclusive, permite. Né? E foi uma conquista, porque você tendo vários operadores, você tem uma disputa do juro, inclusive, isso facilita para a vida de quem vai fazer o empréstimo, porque você tem um juro mais em conta. Né? Então, a primeira pressão de quem está envolvido no esquema é dizer, ó, se abrir o bico, eu te descredencio. Então, se tu está levando um prejuízo, tu nem trabalhar mais, tu vai poder trabalhar. Então, esse é um nível mas de pressão. o cara está se lascando, ainda tem que ficar quietinho. Calado, quietinho, silencioso. E não é para denunciar para o deputado, não. Essa pressão é para ele não denunciar, é para a Polícia Federal. Para não abrir o jogo. A instituição Claro, fiscal. crime contra o sistema financeiro, Polícia Federal. Já há investigações em cursos, em função de outros casos diferentes desses que eu estou falando aqui, no âmbito, inclusive, da Polícia Federal. Tive notícias disso. Algumas investigações. A pressão, depois da divulgação, começa a se dar daqueles que tomaram o dinheiro de várias pessoas, que podem ser identificados e, portanto, podem, inclusive, ser presos. E aí manda um recado através das pessoas que são desse meio, eu não sou, dizendo, olha, eu estou mexendo no vespeiro aí, isso aí é complicado. Então, né, para você ter uma ideia, eu conversava com 3 pessoas, agora só estou conseguindo conversar com 1. As outras 2? Não, o pessoal se reserva, e eu compreendo. Né? Nesses tempos de cabelos brancos do parlamento, eu aprendi a lidar com esse tipo de dificuldade. E eu preservo, eu recebo informações, e eu falo dessas informações aqui, porque quem me dá sabe que na minha história toda de mais de 20 anos, né, de agenda parlamentar, eu nunca entreguei uma fonte. É como um bom jornalista. Se o jornalista entrega a fonte, ninguém mais acredita nele. Então, tem esse jogo de pressão. Né? Eu apresentei um requerimento de informações na Assembleia, na quarta-feira. Eu fiz a denúncia na terça, apresentei meu requerimento na quarta-feira. Estou aguardando que a mesa diretora ponha no plenário para a votação. Eu estou pedindo uma única coisa. Alguém disse, tu vai entrar com o pedido de CPI? Eu digo, não vou. Porque ela não vai adiante. Né? Porque a Assembleia poderia abraçar essa causa e fazer uma CPI. Seria uma grande colaboração. Não, estou querendo juntar a plataforma, a secretaria que credencia e a associação. Fazer uma cariação. Apenas para poder dizer assim, numa reunião, ela pode, inclusive, eu pedi uma audiência pública, mas se quiserem fazer fechada, não tem nenhum problema. Depois eu conto tudo para quem quiser. Para poder a gente constatar o que nós temos certeza que está ocorrendo. Porque a partir disso, as providências nós vamos pedir para quem de direito, que tem os instrumentos todos para fazer uma investigação profunda. Porque não vai ficar assim. Haverá punições, eu tenho absoluta certeza. Edivaldo. Como eu tenho absoluta certeza de que eu fiquei sabendo tardiamente. Muita gente, inclusive no governo, sabe disso. Então, eu vou pegar essa tua deixa aí, porque assim como você, de forma categórica, afirma que essa mudança no número da matrícula não pode acontecer sem a operação de alguém da secretaria, pelas cifras que você colocou aí, Edivaldo, nós estamos em Rio Branco, no Acre. Nós não estamos em Londres nem em Paris. Então, 2 milhões
numa financeira, mais 2 não sei quanto em outra, mais 2 milhões. Imagina quanto é no Banco do Brasil, quanto não é na Caixa Econômica Federal. Então, esses bancos estão tendo prejuízos e essas informações circulam internamente. E aí, você falou de forma categórica. Eu vou usar só o bom senso. Eu não tenho a informação, mas eu vou apertar aqui o biloto do bom senso e vou entender que, com cifras desta forma, e desse nível aí, desse número, e no chão que a gente está pisando, é impossível o gabinete do governo, o gabinete civil do governo, não estar inteirado desse assunto. E com intimidade. Não só o gabinete civil, outras secretarias. Porque é o óbvio, eu não estou aqui fazendo uma especulação na base do chute, não, porque é o óbvio. Qual é o banco oficial hoje contratado pelo governo do Estado para operar a folha de pagamento dos servidores públicos? Banco do Brasil. Certo. Na medida que ele constata algum tipo de fraude nas operações consignadas, que ele também faz muitas, qual é a primeira providência que ele vai fazer? Vai procurar a secretaria da pasta, vai procurar a Secretaria da Fazenda, vai procurar o seu maior cliente e dizer assim, olha, rapaz, tem um problema aqui, vocês têm que apurar isso, você tem que verificar isso. Então eu acredito que o coração do governo sabe disso. A pergunta que nós precisamos fazer, e eu não posso acusar que não fez, é de que quais foram as providências? É porque a fraude está tão profunda e ela continua ocorrendo. Neste momento que nós estamos conversando, certamente alguém que mudou de matrícula, que deixou de ser servidor efetivo, aliás, temporário para ser efetivo, deve estar fazendo uma operação. Então tem muita gente que se beneficia disso. E um processo interno para apurar, ele pode ser rápido, como ele pode demorar, porque tem muita gente interessada em que a apuração também não seja rápida. Não aconteça. Porque tem muita gente ganhando dinheiro. Os 35%, os 50% deve estar beneficiando muita gente. Rapaz, mas esse de 50% é 50%. De 50%. lascar, hein? Olha, a dona Toinha, muito obrigado, dona Toinha, pela sua participação. Ela diz o seguinte, olha, boa tarde, parabéns pelo programa, obrigado. Pergunta para o deputado, por que o idoso não tem direito de fazer um empréstimo de 70, 80 anos, já que são aposentados? Acho uma falta de respeito. O idoso vota, pergunta para o deputado lutar, fala para ele lutar pelo idoso. Um abraço, a dona Toinha. O idoso pode fazer, deve fazer, né? A margem tem um limite, tem uma legislação específica, né? Você não pode também ultrapassar aquela margem, mas há direito e tem direito o idoso de fazer os seus empréstimos. Edivaldo, qual a diferença entre essa máfia dos consignados com aquela rachadinha, que inclusive alguns parlamentares, parlamentares fazem esse tipo de situação, né? O parlamentar fala para o cargo comissionado, ei, faz um empréstimo ali para mim. E depois você paga faça no seu nome. Qual é a diferença que existe? A rachadinha mais famosa do Brasil é da família do Bolsonaro. Família do Bolsonaro. Né? Do Flávio, né? Do Flávio. Né? Aqui eu não estou inventando, né? Tem uma apuração. Depois foi cancelada a apuração, né? Por conta do foro privilegiado dele. Né? A diferença é que, no caso do Flávio, eu vou usar essa imagem, né? É de que ele nomeava e todo mês alguém, quando recebia o salário, ia entregar algo. Né? Essa é a tecnologia antiga. Certo. Né? A diferença da fraude no empréstimo consignado é porque recebe tudo de uma vez, adiantado. Então, a pessoa que entra nesse esquema, ele empresta a vida dele, porque ele empresta o CPF dele. Ele é nomeado. Ele faz um empréstimo, pega o dinheiro, entrega para a parte interessada, e como depois ele não vai conseguir pagar, porque ele estica o prazo, ele quer permanecer o máximo que ele puder nomeado para poder conseguir ganhar alguma coisa. Às vezes é uma luta por sobrevivência e as pessoas se submetem a isso. Isso aqui é o fogo, né? Ele entrega e depois ele pode ser desligado e ele vai ficar um eterno inadimplente na vida. Um eterno inadimplente na vida. Se tiver algo no seu nome, em algum momento será arrestado.
vai perder algum tipo de patrimônio. Então, isso é um crime que se faz contra as pessoas também, inclusive aquelas que participam disso, né? Difícil. Aí é difícil saber até que ponto a pessoa se submeteu porque ela não tinha outra alternativa, ou se foi também malandragem, danação, é complicado. Certamente todo tipo, né? Olha, tem aqui uma pessoa, não se identificou, mas só para que a gente perceba como é que é o tom desse assunto. Gravíssima essa denúncia, infelizmente é um golpe que ocorre há um bom tempo. Há 30 anos eu tinha um parente que era gerente do Banco do Brasil e ele autorizou a minha mãe um contrato de financiamento de um carro. Ocorre que minha mãe não tinha renda e nem casa própria. Olha como é que essa situação é danada. Boa tarde, Tahan. Aqui é o João da Floresta. Por favor, pede para o Edivaldo esclarecer melhor. Quem fica no prejuízo é o servidor, o governo ou as empresas? Excelente. Que bom que você fez essa pergunta. É bom para a gente melhorar ainda a nossa capacidade de comunicar, Edivaldo. Então, quem fica no prejuízo? É o servidor, é o governo ou as empresas? Pergunto porque, mesmo o sistema mudando, que o servidor é de temporários para definitivo, mas os dados do servidor vão estar na empresa, como que fez um empréstimo, né? Isso. Então, ele está querendo entender melhor. O servidor... O João. O João. Você fez uma pergunta muito interessante. O servidor utilizado, ele vai ficar no eterno prejuízo. A vida dele, do ponto de vista de ser alguém adimplente para fazer qualquer tipo de outro tipo de crédito, etc., enquanto ele não pagar uma conta que ele não vai ter condição de pagar, ele vai ficar no eterno prejuízo. Então, ele foi usado. Segundo, o servidor efetivo que não participou da fraude já está pagando, já está entrando no prejuízo, porque o empréstimo consignado no Acre está ficando caro, pelo nível elevado da inadimplência. Por conta disso, inclusive. Você tinha um empréstimo que ele era o mais barato da praça, e sempre quando cai os juros, e agora nós estamos nessa tendência de queda dos juros, ainda bem, né? Você ia sempre ter um empréstimo mais barato, porque era muito seguro. Consignado, para quem empresta o dinheiro, ele não risco perde. Zero. Quase zero, a não ser que a pessoa morra, né? Mas risco zero. O sistema financeiro paga a conta, só que ele cobra do correspondente. Então tem trabalhadores, prestadores de serviço, que são esses correspondentes, bancários e financeiras, que vão pagar uma conta que, aliás, que vão sair do mercado, se inviabilizar como empresa. Sem dúvida. Serão novos desempregados em função dessa fraude. Com 2 milhões, olha, o Leudo, obrigado, Leudo, pela tua participação. Pergunta para o Edivaldo se tem alguma lei, ou se pode ser criada alguma lei, isso é bacana, inclusive para você como parlamentar, que possa cancelar isso. Como é que você pode formular uma lei que possa blindar esse sistema desse problema? Olha, você agora tocou no ponto. Quando foi contratada essa nova plataforma, chamada Fênix Software, havia muita discussão sobre a segurança dessa plataforma. Porque ela substitui uma outra que operava no governo do Estado. Essa outra plataforma, inclusive, opera para o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para a Prefeitura de Rio Branco. Então, uma disputa de mercado entre essas plataformas. Na época, eles burlaram a lei que nós já havíamos aprovado de teto para o servidor poder comprometer o seu salário com consignado de 35%, inventando um cartão de crédito consignado chamado Avancard. Foi da minha autoria a proposta de decreto legislativo que tirou o Avancard do mercado, porque estava vendendo um dinheiro caríssimo, super endividando os servidores, fora da lei. Por unanimidade, a Assembleia aprovou um decreto legislativo e tirou o Avancard do mercado. Que é o mesmo proprietário do Avancard, é o mesmo proprietário da Fênix Software. São os mesmos donos, a mesma família opera essa plataforma. Então aqui nós temos, na minha opinião, a matriz da fraude está aqui. É por isso que eu espero a aprovação do meu requerimento para a Fênix Software vir prestar esclarecimento. Você acha que o governo foi permissivo ou tem dado demonstrações de permissividade nesse processo? O argumento utilizado pelo governo para a contratação e substituição da plataforma é de que esse novo ente, ele era caridoso,
porque queria operar esse sistema no estado do Acre e ia oferecer R$100 mil por mês. Olha aí. Para a Fundação de Formação dos Servidores e ajudar na formação, no aperfeiçoamento dos servidores. O que fez com que uma plataforma perdesse para outra foi esse diferencial dessa contribuição do Caixa. É quase meio, resultado, né? Trouxe uma plataforma que pode ser fraudada, que pode ser burlada. Comprovadamente, é o que nós estamos denunciando. Você já acionou a Polícia Federal? Como é que é? Está na nossa agenda. Eu prefiro primeiro fazer a audiência pública para levar a informação completa à Polícia Federal, mas a próxima parada, Polícia Federal. Polícia. Edivaldo, então, semana que vem, só para concluir, semana que vem a agenda é essa, a pressão para essa audiência, essa cariação. A aprovação do requerimento para poder fazer a audiência. Perfeito. Muito obrigado pela tua vinda. E para aprovar o requerimento, só preciso que o presidente da Assembleia ou o secretário ou o vice-presidente ponha na pauta, porque certamente os deputados aprovarão. Mas não vai ter como dizer não, né? Qual seria o argumento? Não há nada razoável que possa justificar isso. Edivaldo, muito obrigado pela tua vinda. Eu que te agradeço pela oportunidade. Forte abraço a todos. Boa tarde para todos. Vamos para o intervalo e já voltamos.